Boa noite, eu me chamo Marcelo e moro em Taitinga, que fica no Ceará, e trabalho como cobrador e conheço praticamente toda a cidade. E sempre que vou cobrar alguém, eu sempre escuto várias histórias, desde pessoas que foram vítimas de magia negra até histórias do caipora, mas nenhuma dessas me deixou tão impressionado quanto a história do Senhor Luiz. Histórias essas que me deixam com medo até hoje, pois eu vi o que aquele bicho fez com aquele homem, e era até sorte, ele ainda está vivo. Tudo aconteceu em 2003. Nessa época, eu estava começando como cobrador. Foi quando fui cobrar a filha do Luiz, um senhor que era muito meu amigo, mas que nessa época eu não conhecia. Chegando na casa dela, só vi um senhor sentado na sala. Bati palmas e chamei, e o homem nem se mexia, e eu só comigo. Cadê essa mulher, meu Deus, que não está aqui? E aquele senhor parecia que tinha escutado o meu pensamento, e me respondeu. Ela foi fazer as unhas, já já ela volta. Eu olhei para o senhor e ele já estava olhando para mim, um olhar sério e profundo, um olhar de um homem que já tinha vivido uma vida inteira. Foi então que ele continuou a falar. Se achegue, homem, não fique aí fora não. Eu então abri o portão da casa e entrei, e ficamos por uns 2 minutos em silêncio. Foi aí que tentei puxar assunto com ele. O senhor planta alguma coisa? Tem algum roçado? Ele então balançou a cabeça, dizendo que não, e que estava velho para essas coisas. Eu então perguntei a idade dele, e ele com muita força me respondeu. Tenho 78 anos e já vivi demais. Plantar, eu já plantei, mas hoje não mais. Não é que eu não queira, é porque eu não posso, pois as dores nas minhas costas aumentaram muito, e foi depois que aquele bicho me azunhou que eu nunca mais tive saúde. Eu olhei para o senhor e perguntei, mas que bicho é esse que o senhor está falando? Uma onça ou uma raposa? Ele me olhou bem sério e respondeu, foi um lobisomem. Percebi a verdade no olhar daquele homem e pedi para ele contar como foi esse encontro com aquele bicho. Ele se levantou, pegou um copo com café e me deu um pedaço de bolo e começou a falar. Me chamo Luiz, caso queira saber, e não sou natural daqui. Eu venho de uma cidade lá do Maranhão, que nem sei se existe mais, pois já faz tanto tempo que saí de lá que nem me lembro direito o nome. Eu sempre fui sozinho na vida e tive que cuidar dos meus 5 irmãos, pois dos 6 filhos que minha mãe teve, o mais velho sou eu, e graças a Deus, tudo deu certo. Hoje são todos avós e avós. Eu sempre fui só, porque perdi pai e mãe muito cedo. Primeiro foi meu pai, que se afogou no vício do álcool e morreu quando eu tinha apenas 9 anos. Depois foi minha mãe, que morreu quando eu acabara de fazer 16. Em minha casa só ficaram meus irmãos e eu. Familiar nenhum quis nos ajudar e por isso tive que trabalhar desde cedo, pois minha mãe criou um sujeito homem. Pois bem, na época, o pessoal oferecia emprego na rua, muito diferente de hoje, que o pessoal demora para conseguir um. E lembro como ontem do meu primeiro emprego, que foi o de queimador. Eu fazia tijolo, telha e tudo quanto era de barro. E o dinheiro era muito pouco, mas dava para a gente ter o que comer. E fiquei uns 5 anos nesse serviço, até um amigo ajeitar outro serviço melhor para mim, que era o de coveiro para um cemitério da cidade. E de início foi muito bom, pois eu ia trabalhar às 7 da manhã e só voltava às 5 da tarde, e o salário era quase que o dobro do meu antigo emprego. Tudo estava indo bem, até começarem a roubar o cemitério, e me pediram
para estender o meu horário de trabalho, e às vezes eu ia para casa umas 11 horas da noite. Foi então que, para não ficar muito cansativo para mim, eu botei meu irmão no meu lugar e fiquei trabalhando à noite como vigia, pois assim seria muito melhor para a gente, pois aí já teríamos 2 salários. E o único problema foi que, trabalhando nesse horário, eu acabei me batendo com uma criatura que até então eu não acreditava, mas que ela é bem real. Já estava com as 2 semanas que eu estava trabalhando como vigia do cemitério e nunca tinha visto nada de estranho, até eu notar um macabro visitante que todas as noites entrava no cemitério, e eu só dava fé dele quando ele já estava indo embora, e ele corria de pé que nem um homem, e por isso achei que fosse gente, só que não era. Foi então que tive a ideia de vigiar o muro para ver por onde ele entrava, pois entrar no cemitério de noite não era coisa boa que ele ia fazer. Em uma noite normal, eu fiquei esperando ele pular o muro, e assim que o sujeito pulou, ele começou a correr bem rápido e foi até o meio do cemitério, e eu logo corri atrás também. Foi então que aquele estranho sujeito entrou dentro de uma cova rasa, e ele se deitou como se fosse para dormir, e foi ali que tudo começou. Primeiro, ele começou a tirar a roupa que estava, e depois começou a bolar e a gritar. Eu, achando aquilo muito estranho, fui bem perto para falar com ele, e quando cheguei a uns 2 metros dele, eu falei: "O que tu tá fazendo aí, cabra? Vai para casa, senão eu te dou um tiro." Na hora, o homem se virou, e ele estava muito estranho. Sua cara estava puxada, e sua boca parecia estar rasgada, além de ele ter muito pelos em seus braços. Foi aí que o homem deu um urro que nem um bicho, só que alto e muito estranho. Eu, com muito medo, tentei pegar meu revólver, só que eu não estava com ele. Eu tinha esquecido lá na capela do cemitério. Foi então que meti o pé na carreira, e enquanto eu corria, dava para ouvir aquele homem gritar, até que depois de um tempo ele parou e eu continuei a correr. Foi quando escutei passos pesados e rápidos vindos atrás de mim. Eu fiquei com medo de olhar e só continuei a correr. E assim que cheguei na capela, eu entrei e já fui fechando o portão. Foi quando aquele bicho chegou quase que junto comigo, e eu me virei para pegar o revólver, e foi nessa hora que ele azunhou minhas costas. Senti como facas cortando a minha pele, só que aquilo eram as garras daquela criatura. Eu então, ferido no chão, peguei o meu revólver na bolsa e atirei 3 vezes no bicho, que soltou um urro alto e feio e saiu correndo dali. E eu fiquei ali, trancado na capela e me esvaindo em sangue, pois foram muito profundas as perfurações daquela coisa, e só foram me socorrer pela manhã, quando meu irmão chegou para trabalhar. Me levaram ao hospital e peguei uns 18 pontos em 2 cortes que tinham em minhas costas, cortes esses causados por aquela criatura, e quando me perguntavam de que foi aquilo, eu só falava que tinha sido uma briga de bar, e foi assim por muitos anos, até eu contar para um amigo, e esse meu amigo espalhar para a cidade toda. E como aquele bicho tinha me arranhado, começaram a achar que eu também ia virar algo parecido, só que eu não virei. Me expulsaram da cidade e fiquei vagando por aí, até conseguir um trabalho aqui em Taitinga, e só assim eu parei. Sei que tu não vai acreditar somente nas minhas palavras, então vê aqui as marcas que aquele bicho fez em mim. O homem então levantou a camisa e me mostrou, e vi 2 cicatrizes bem grandes, próximo das suas costelas, que iam até perto
da sua coluna. Eu já tinha acreditado em tudo que ele tinha me dito, e ainda mais vendo aquelas cicatrizes, foi aí que tive mais certeza da sua história. Depois dele contar a sua história, a moça que me devia chegou e me pagou, e fui para casa com aquela história na cabeça. E sempre que eu podia, eu ia lá na casa do Senhor Luiz ouvir os seus relatos, mas infelizmente ele veio a falecer há uns 9 anos atrás, e de lembrança só tenho suas histórias, que me deixam com medo até hoje.